Homem rico fica com mulher pobre sim, e nesse vídeo eu vou te falar os porquês. Só para vocês entenderem o contexto da situação. Acontece muito aqui no meu TikTok, as pessoas falando, mas o homem rico ele não fica com a mulher pobre, o homem rico quer uma rica de berço, o homem rico de berço quer uma rica de berço para acompanhar o patrimônio, para somar. E sabe por que não é verdade? Vou falar para vocês algo que os homens amam. Eles amam a sensação de serem dominadores, eles amam a sensação de saber que ele foi o primeiro a proporcionar aquela experiência pra mulher. Por exemplo, assim, o cara foi o primeiro a te levar naquele restaurante caro, o cara foi o primeiro a te dar uma joia, foi o primeiro a te levar pra viajar, o primeiro a fazer tal coisa. Foi o primeiro a te proporcionar algo com o dinheiro dele, entende? Por exemplo, antes dele tu só ficou com o pé rapado. Agora, com ele, tu tem uma vida de princesa. E o homem ama saber disso, porque pode anotar o que eu tô te falando. Tu sempre vai pensar nesse homem como alguém que, entre aspas, mudou a tua vida. Então, tu sempre vai ser grata por isso, entende? E ele sempre vai pensar, eu sou o cara. Eu sou o cara porque eu pude proporcionar isso pra ela. Ela não sabia o que era isso antes de mim. Isso, querendo ou não, inflou o ego do cara. E com razão, porque ele tá proporcionando algo que aquela mulher nunca teve na vida dela. Outro motivo, e é um motivo muito óbvio do porquê homens ricos ficam sim com mulheres pobres, é o controle. Gente, eu não apoio homens ruins, a gente se relacionar com homens ruins. Eu acredito que tenham homens ricos que sejam muito bons. Então, não tô falando de relacionamentos ruins, tá? Não tô falando controle ruim. Mas, por exemplo, como assim, Emily, controle? Uma mulher que é pobre começa a namorar um cara rico, ela vai pensar duas vezes antes de terminar com esse cara, porque ela sabe que no momento em que ela terminar com ele, ela vai ter que baixar o padrão de vida dela. Talvez não muito, porque daí, né, nesse relacionamento ela já fez contatos, talvez ela tenha crescido um pouco na carreira dela, ela tenha aberto algum negócio, ela tenha feito um pé de meia, mas ela não vai conseguir manter o mesmo padrão de vida que aquele cara proporciona pra ela. Então é óbvio que antes de um término, essa mulher vai pensar duas vezes antes de terminar. E isso vocês podem ver que muitas esposas de homens ricos, elas pensam duas vezes antes de terminar com o cara, seja namoro, seja noivado, seja casamento. A mulher, ela sempre pensa duas vezes antes. A mulher foi traída, o cara mentiu, o cara saiu escondido, o cara tava viajando escondido. Gente, tem tantas histórias, assim, eu ficaria até amanhã contando pra vocês. De histórias, assim, inclusive de pessoas da minha cidade que eu conheço. Então, sim, a mulher, quando ela fica com um cara que tem um poder aquisitivo maior do que ela pensa, assim, duas vezes antes de terminar. E ela vai perdoar muito mais, porque quem já foi pobre um dia, nunca, em sua consciência, vai querer voltar pra vida escassa que essa pessoa teve uma vez. Então, é óbvio que, por exemplo, eu no meu relacionamento, é óbvio que eu aprendi a ser mais tolerante, é óbvio que eu aprendi a ser mais boazinha, é óbvio que eu aprendi a ceder um pouco mais, é óbvio que eu comecei a deixar o meu orgulho de lado, porque senão eu ia perder um relacionamento ótimo com uma pessoa que me proporciona uma vida maravilhosa, além de um relacionamento estável, com muito carinho, com muito amor. Mas eu não posso ser hipócrita e dizer que eu não tenho uma vida maravilhosa, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Então, esse são alguns motivos, né? Me embaralhei pra falar. Mas esses são alguns motivos do porquê homens ricos ficam sim com mulheres que têm menos dinheiro que eles, ou homens mais velhos que ficam com meninas mais novas. Tem a sensação de controle, tem a sensação de poder sobre aquela mulher, sobre aquela menina. Menina, eu digo assim, 18 anos, 18, 19. Ai, que eu sou muito velha, né? Eu tenho 21 anos. Mas enfim, gente. Vou pensar em mais algumas coisas, peraí. Agora, algo não tão positivo, tá? Sobre isso, mas do porquê o homem rico fica com a menina que é mais pobre. A gente sabe, novamente, como eu tava falando pra vocês, a menina pensa duas vezes. Então, o que acontece? Muitas vezes o cara se aproveita da situação pra ter uma vida dupla. No sentido de ele tá casado com aquela mulher, mas ele aproveita que ela tem uma vida muito boa, ela tá ali super de boa na vida dela, e ele acaba ficando com outras mulheres, ou às vezes até acabam abrindo o relacionamento pro lado do homem, tipo assim, eu digo abrir o relacionamento pro lado do homem, sabe aquela mulher que ela é corna, mas ela finge que ela não sabe? Ela só finge que ela não sabe. Ai, meu brinco.
todo mundo na volta dela sabe que o marido dela fica com outras mulheres e ela finge que não, mas no fundo ela sabe. Por que essa mulher não faz nada? Porque ela não quer perder a vida confortável que ela tem. E tá tudo certo, gente. Cada um. É que nem eu falo pra vocês, já falei em alguns outros vídeos. Cada pessoa sabe dos seus limites. Tem pessoa que aceita isso, tem pessoa que aceita aquilo, tem mulher que tolera isso, tem mulher que tolera aquilo. Então, é o limite de cada pessoa. Isso é muito individual de cada ser humano. Mas eu acho que basicamente é isso. O cara, ele vai querer ficar com a mulher mais nova por causa disso. Mais nova e com menor poder aquisitivo que ele por causa disso, por causa do controle. Ele sabe que ela vai perdoar mais ele. Ele sabe que ele vai ser o primeiro a fazer muitas coisas por ela, coisas que ela nunca teria vivido sem ele. E isso vai aumentar o ego dele. Outra coisa, ele sabe que dificilmente ele vai ser traído por essa mulher. Porque assim, gente, quem essa consciência que mulher, eu acho mulheres mais inteligentes que homens. As mulheres pensam mais do que os homens, né? Param pra pensar, raciocinam. Que mulher em sua consciência, que tem uma vida maravilhosa, todas as contas pagas, carro na garagem, mora num apartamento ótimo, tem investimentos, ganha presentes maravilhosos. Que mulher em sua consciência, que tem essa vida aqui, vai trair o cara? Não trai, gente. Vai ter que ter um desvio de caráter muito forte. Aí eu não duvido. Mas, dificilmente esse cara vai ser traído. E no fundo, ele sabe disso. E outra coisa, essa mulher nunca vai dar um pé na bunda desse cara. Porque, por exemplo, o que os homens pensam? Gente, e eu tenho amigos homens, eu tô falando pra vocês coisas que... o pensamento do homem, tá? Eu tô vindo aqui falar pra vocês não só como uma amiga mulher, e sim como alguém que sabe o que um homem pensa. Então, o homem, na maioria das vezes, o homem rico não fica com a mulher rica porque ela já tem de tudo na vida dela. Ele não vai se sentir poderoso, ele não vai se sentir que tá acima dela e vai pensar assim, olha, se não fosse por mim, ela não estaria tendo isso. Eu sou o rei, eu proporciono isso pra ela. Porque assim, gente, a mulher que tem dinheiro, ela já tem o dinheiro, já tem tudo que ela precisa. Ela já consegue se dar os presentes caros que ela quer, ela consegue fazer as viagens dela sozinha sem depender de ninguém, ela tem o carrão dela na garagem, ela mora em um apartamento ótimo, seja o dinheiro dela, seja a herdeira, né, que o dinheiro é do pai, da mãe, independente, mas a menina, a mulher, né, que ela já tem dinheiro, ela não vai tolerar qualquer coisa. E ela não está errada, inclusive está muito certa. Se eu tivesse vindo também com um bumbum virado pra lua e tivesse vindo herdeira, eu também com certeza... Nossa, gente, eu ia ser um nojo. Sei, Deus me fez pobrinho, eu nasci pobrinha, graças a Deus hoje tenho uma vida melhor. Mas acho que é pra eu aprender a ser humilde também. Hoje eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa humilde. Enfim, e a mulher, o cara rico, sabe que a mulher rica, a qualquer momento pode dar um pé na bunda dele. Que o cara vai tentar impressionar ela e não vai ser simples impressionar essa mulher que tem dinheiro. Não vai ser simples, porque ela já tem tudo. O pai dela dá tudo pra ela, ou ela se dá, entende? Então é muito mais difícil do cara se sentir um alfa realmente, né? O dominador daquela situação, o provedor de tudo, quando aquela mulher já tem tudo. Então, até uma coisa que eu vejo, quando a mulher, ela já tem bastante dinheiro, ela vai ter que... Ela normalmente casa com um cara que tem, tipo, muito mais do que ela. E não é tão fácil achar, porque, gente, a gente vive em uma realidade que a maioria das pessoas ganha um salário mínimo, né? Então, assim, achar um cara que tem uma boa condição financeira já não é tão fácil. Imagina achar um cara que seja bilionário. Porque milionário é, tipo assim, quem já fez alguns bilhões, né? Então, mas enfim, gente, é isso, é pra esclarecer uma dúvida que muitas meninas têm. Ah, mas eu sou pobrinha, será que ele ficaria comigo? Ficaria, basta você ser bonita, cuidar do seu corpo, estar sempre cheirosa, sempre limpa, com roupas sempre passadas. No momento em que a tua imagem transmitir a delicadeza, a feminilidade, o cuidado, pode ter certeza que olhares vão se voltar para você. Tá bom, meninas? Mas esse vídeo foi realmente só pra falar pra vocês de que sim, os homens ricos preferem, inclusive, ficar com mulheres mais pobres do que eles. Entende? Espero que tenham gostado do vídeo. Prometo que vou tentar não sumir tanto daqui do TikTok. Engajem muito nesse vídeo pra me animarem um pouquinho mais, pra eu voltar pra esta rede. Beijo, garotas!